Olá, pessoal. Muito bem. Bom, quem estava participando da live percebeu que a gente teve uma Ultra Plus Power instabilidade aqui da internet. Então eu conto com a compreensão de vocês. Decidi, falei o que? Tá tudo pronto. Câmera, cabo, microfone, luz, whatever. Falei, já vou regravar o assunto. O recado é o mesmo, só que agora você está vendo uma gravação, eu não estou ao vivo, tá? Mas o recado é o mesmo. Comecei então conversando com vocês, né? Peço desculpa para quem já assistiu aí essa parte, então de repente dá uma acelerada aí no vídeo. Vamos olhar para a vantagem, né? De eu não estar ao vivo, você pode acelerar esse vídeo. A ideia então falando, né, a respeito então dessa live que a gente está fazendo hoje para inaugurar então essa comunidade, tá? Foram pontos assim que eu reforço, que eu acho que são importantes. Essa comunidade ela vai de encontro com aquilo que eu acredito, naquilo que se refere à educação continuada, o, a entrega de conteúdo de forma paulatina, amparado sempre, comigo ali estando por perto, não só um conteúdo, né, mas alguns conteúdos que eu estou disponibilizando então na plataforma da Hotmart serão ou farão parte, né, desse projeto meu, dessa nova comunidade, tá certo? Então, o que que tem lá? Qual que é a minha ideia, né, de comunidade? Eu convido vocês então a participarem de uma comunidade que eu estou abrindo no Hotmart, que é composta por alguns cursos, bem como mentorias também que eu pretendo fornecer para quem for assinante, né, dessa comunidade, porque eu fiz o link de pagamento de tal forma que vocês podem pagar em até 12 vezes, porque acho que isso facilita e dá a ideia desse contínuo, né, dessa coisa de ter sempre uma frequência ali no aprendizado, né, para que você possa transformar todas esses conhecimentos numa base, numa estrutura de fato que seja sólida, né? Nós já conversamos a respeito disso na outra live que eu gravei lá no Instagram, tá certo? Então, o que que vai ter nessa plataforma? O meu curso básico de ecocardiografia, tá? Que é um curso bem completo, então assim, ele chama básico, mas ele é bem completão mesmo. Eu passo desde ali sabe, da física do ultrassom, física do Doppler, que é um recurso que a gente usa tanto dentro da ecocardiografia, as bases hemodinâmicas, que são super importantes. É um conteúdo denso, é um conteúdo que, assim, a gente tem que às vezes bater cabeça ali, sabe, para entender de fato. Então, isso é uma coisa legal que eu acho que o online trouxe, né? Porque aí a pessoa ela pode assistir, ela pausa, ela anota, aí ela assiste de novo, não entendeu, depois passa 2 dias, assiste a aula mais uma vez. Eu acho que isso é bastante importante para fixação, tá certo? Além desse curso, então, aí depois da parte de hemodinâmica, a gente vai para as doenças, principais doenças dos cães e dos gatos, né? Então, degeneração mixomatosa valvar, claro, dilatada, as cardiomiopatias dos felinos, eu falo a respeito dos tumores, das pericardiopatias, enfim. A única coisa que eu não abordo no curso básico é a respeito de alterações congênitas, tá? Depois, posteriormente, um outro curso que eu lancei que eu também acho bem importante, que vai estar disponível para você nessa plataforma, se você for assinante, é o curso de laudos ecocardiográficos. E aí a gente entende que o laudo ele é um documento oficial, ele é um documento importante e gera muita dúvida ou muita insegurança no começo, né? Quando o profissional começa a fazer a ecocardiografia, como que ele vai relatar, como que ele vai descrever aqueles achados, o que que é importante, ou que não pode faltar num laudo, numa determinada alteração, né? Então, é um curso onde eu falo sobre laudos, mas de forma aplicada aos principais tipos de alteração ecocardiográficas também de cães e gatos, tá certo? Então, são laudos que a gente vai fazendo meio que em conjunto, assim, de maneira comentada. Algumas aulas bônus, tá? Que eu já tenho aí para disponibilizar.
né? Já estamos, falta só o profissional gravar para a gente subir, né? Mas já está tudo acertado com a professora Flávia Maso, naturalmente, para falar a respeito da eletrocardiografia, né? Dr. Bruno Durante, para falar a respeito da clínica cardiológica propriamente dita, que ainda que sejam assuntos que eventualmente você não pretenda exercer, é muito importante que você conheça muito bem, né, de forma muito criteriosa. Por mais que você não exerça a clínica médica, por exemplo, você tem que ter uma mais plena noção e estar habilitado a clinicar, estar habilitado a fazer um eletro. Você pode não fazer, pode não ser a coisa ali a qual você mais se dedique, mas claro que com muito critério, com muita consciência, você tem que conhecer todo esse conhecimento que é de base, né? O ecocardiograma, ele é um conhecimento de base para quem quer fazer clínica cardiológica, bem como a clínica cardiológica passa a ser um conhecimento de base para quem quer ser ecocardiografista. Então, a gente divide as coisas em áreas, eventualmente até por uma questão didática ou até também por uma questão de preferência pessoal. Mas é claro que são todas entidades intimamente correlatas, tá certo? Então, vai vir a professora Flávia Maso, o professor Bruno, o pessoal aqui que está me ajudando nesse lançamento, Pires Marketing Digital, o Leandro vai preparar uma aula também a respeito de posicionamento em mídias sociais, marketing para médicos veterinários. Eu acho que nesse mundo digital hoje em dia, minimamente a gente tem que conhecer alguns desses recursos, eles são importantes, não é mesmo? Afinal das contas, é a partir destes recursos, inclusive, que eu estou tendo acesso a você nesse momento, tá? Conhecer esses recursos e saber trabalhá-los também pode te garantir aí uma carreira de sucesso, sem dúvida alguma, tá certo? Além disso, o que mais que eu estou preparando? Estou preparando um atlas digital baseado no banco de imagens imenso que eu tenho, que está na nuvem, e aí eu percebi que ele ali na nuvem, e ele sendo lindo só para mim, não sei qual que é a grande valia dele, né? Então, a ideia é compartilhar com vocês os diversos casos, desde os mais comuns, né? Para que vocês tenham percepção visual das alterações, porque muitas vezes a gente estuda, lê e tal. Hoje em dia, com o online, né, e com os recursos audiovisuais, acaba não sendo tão difícil a gente acessar uma determinada imagem, né? Mas eu, na minha época, tipo anomalia de Epstein. Anomalia de Epstein, eu tinha uma figura que eu tinha conseguido não sei onde, e era uma imagem, assim, estática, e era aquilo que eu tinha na minha mente, que era anomalia de Epstein, né? Então, a ideia é trazer essa para que vocês possam ver como que acontece. Ai, olha, porque quando você pegar a primeira vez, você vai lembrar, entendeu? Você fala, pá, eu vi isso aqui. Ou você pode buscar nesse atlas digital também alguma coisa que você fique na dúvida, fala, mas será que é assim que se apresenta essa tal alteração? E aí você vai lá, dá uma olhada, confere, né? Então, a ideia do atlas digital é essa, é um atlas que eu vou conseguir, da forma como eu imaginei, eu posso ficar alimentando ele, né? Então, ele vai estar sempre crescendo, sempre se modificando Bom, se depender só de todos os casos que eu tenho na nuvem, Nossa Senhora, já vai dar um atlas de 3 volumes, tipo Barça, né? Para quem não sabe o que é Barça, era uma enciclopédia absolutamente completa que a gente tinha que usar para qualquer coisa que a gente precisasse pesquisar na vida. Era tipo o Google das antigas, só que no papel, você entendeu? Que a gente usava para fazer trabalho de escola e tudo mais. Que mais? Além do Atlas Digital, já vou começar a gravação do meu curso de cortes ecocardiográficos, né? Para que o aluno ele tenha, então, uma racional ali, um pano de fundo para poder começar a fazer algum tipo de treinamento prático para fazer os cortes ecocardiográficos, certo? E aí, uma coisa que eu acho que convém a gente comentar, que é uma coisa que eu resolvi mudar agora, a partir de 2024, é que eu acho até justo, tá certo? Uma questão de justiça. Eu vou oferecer treinamento prático, hands-on,
somente para aqueles que fizerem parte da comunidade ou que forem os meus alunos. Então, assim, a contratação do treinamento prático, ela é uma contratação à parte, porém é pré-requisito para que essa negociação possa ser feita, vamos dizer assim, essa contratação possa ser feita, é pré-requisito que o indivíduo seja meu aluno, tá? Porque eu também acho que isso de alguma forma auxilia no momento de eu estar ali junto com o aluno e falar, lembra aquele exemplo que eu dei, lembra aquilo que eu comentei, então, agora se você fizer assim, né? Então tudo entra num grande contínuo e num grande ambiente de ensino que é o que eu desejo fazer e que eu acredito que possa trazer melhores resultados, tá certo? Bom, além disso, a minha outra, quem fizer parte da comunidade também terá acesso a mentorias mensais, tá? Serão mentorias em grupo, onde aí o pessoal pode levar dúvidas ou alguma coisa que não entendeu, ou quem já tiver mais adiantado, já estiver fazendo eco, fiquei com dúvida nesse caso, não sei bem se era isso que eu devia ter feito, ou eu própria também, né? A gente pode definir isso em conjunto, vai depender de quem fizer parte da comunidade, eventualmente, né? Para que a gente perceba o grupo, afinal das contas, eu trabalho muito com exclusividade, né? Com a particularidade de cada um, e aí, no caso, no grupo da comunidade, haverá particularidades, ok? Mas eu também posso trazer casos onde eu acho que talvez seja importante a gente trazer aquilo que está fora do livro, sabe? Aquelas coisas que a gente não acha no livro, que depende de experiência, que depende de um pouco, às vezes, de malícia, né? De um raciocínio hemodinâmico talvez um pouco mais elaborado para matar algumas charadas. Então, a minha ideia também é poder discutir com vocês, ter um ambiente para poder discutir com vocês casos desse tipo, tá certo? E aí, no final desta live, então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a caracterização das artérias coronárias pela ecocardiografia, mas no final dessa live, os links de venda estarão abertos, tá certo? Então, eu vou enviar para vocês os links de venda, para que vocês possam, então, fazer parte desta comunidade, tá certo? Se você preencheu a lista de espera e se você assistiu essa live, né? Ou se você está assistindo essa live até o final, eu vou pedir para você me mandar uma mensagem no direct e aí eu posso enviar um presente para vocês conforme eu havia prometido lá no Instagram, tá certo? É uma lembrancinha, é um mimo, está relacionado à cardiografia eventualmente, mas eu tenho certeza que há de contribuir com a tua profissão, com a tua carreira, tá certo? Vamos lá então, pessoal, vamos falar sobre a caracterização das artérias coronárias nos cães e nos gatos, tá? Eu tenho imagens aqui, principalmente de cães, acho que tinha alguma de gato, se eu não me engano, acho que tem uma que é de gato, mas enfim, a distribuição ali das coronárias, tanto para cão quanto para gato, ela é a mesma, né? Os trajetos iniciais ali são os mesmos, tá certo? E eu acho importante a gente conhecer, ainda que as coronariopatias não sejam exatamente uma doença presente dentro da medicina veterinária, né? De forma expressiva, em hipótese alguma, inclusive, mas é importante a gente conhecer o trajeto das artérias coronárias, saber, conhecer a normalidade disso, pois que quando houver algum tipo de anomalia, você estará minimamente alerta e calçado para poder detectar, investigar ou notar, né, essas anomalias, tá certo? Então vamos lá. Eu gosto muito desse slidezinho aqui, gente, faço questão de dizer, né, pelo tanto que eu sou fã da cardiologia, que a circulação coronariana, né, a palavra corona vem do latim, deriva de corona, né, na verdade é uma das derivações, tá? E corona significa coroa, né? Então, se a gente olhar aqui, um coraçãozinho de cabeça para baixo, né? Que inclusive é a forma como a gente enxerga o coração mesmo
no corte apical das 4 câmaras, por exemplo, né? Então aqui tá o átrio esquerdo, ventrículo direito, estaria a imagem um pouquinho aqui invertida, né, para a imagem padrão da ecocardiografia, mas enfim, se a gente tirar aqui a massa miocárdica, né, a gente fica então de fato com aquilo que se assemelha a uma coroa, tá certo? E aí, gente, muito rápido, assim, imagem do Miller, tá? Mas a gente precisa conhecer, a gente tem que lembrar que as artérias coronárias, elas têm trajetos que são epicárdicos inicialmente, e aí essas artérias elas penetram o miocárdio para realizar sua perfusão e vão morrer lá no subendocárdio, tá certo? De tal forma que a perfusão coronariana, então, ela se dá do epicárdio para o endocárdio, tá? Conforme as coronárias vão se ramificando. Se a gente olhar aqui um coração aberto, né, o ventrículo esquerdo aqui, então, vejam que eu tenho as 3 válvulas aórticas, tá? Pela nómina anatômica veterinária, o correto seria dizermos válvula aórtica esquerda, onde tem o ósteo coronariano esquerdo, válvula aórtica septal, que não tem nenhum ósteo, e válvula aórtica direita, que tem o ósteo coronariano direito, que não está aparecendo aqui, porque ele está aqui pro ladinho, tá? A gente acaba usando a nomenclatura da medicina, que é válvula coronariana esquerda, coronariana direita e não coronariana, visto que não existe ósteo aqui, tá certo? Mas enfim, o mais correto mesmo seria usar a nómina veterinária, né? A gente acaba deixando escapar muitas vezes. Enfim, isto posto, perceba então que esses ósteos, eles ficam na região do seio de Valsalva, né? Que fica ali no comecinho da aorta. E essa região do seio de Valsalva, ela forma uma espécie de saculação mesmo, onde se acumula o sangue durante a diástole, né? Por isso que ela tem esse formato de saculaçãozinha, assim, de meia lua, desculpa. E serve exatamente para isso, para que ali o sangue se acumule durante a diástole, vamos dizer assim, né? E durante a diástole, quando o coração faz a diástole, esses pequenos condutinhos aqui que vão dar caminho às coronárias, né? Eles servem como uma espécie de um canudinho, né? Então é como se o coração, durante o movimento diastólico sugasse o sangue que estaria aqui represadinho, tá? Nessa região do seio de Valsalva, né? Então é uma estrutura muito peculiar, tá certo? Se a gente olhar na região ali de esqueleto fibroso, né, na divisão átrio-ventricular, se a gente for imaginar um corte transversal, como mostra a figura aqui, eu tenho então aqui a mitral deste lado, né, a tricúspide deste outro lado, a aorta centralmente e aqui a artéria pulmonar, o tronco da pulmonar. Então percebam que aqui da direita eu tenho a saída da artéria coronária direita, que vai lá, desculpa, que vai lá irrigar o ventrículo direito. A artéria coronária esquerda, ela sai aqui do ósteo coronariano esquerdo, né, que está relacionada à válvula coronariana esquerda. E ela é um trajeto curtinho, na verdade ela é praticamente um caminho só, e logo existe a bifurcação dessa artéria coronária esquerda em ramo circunflexo. O ramo circunflexo ele vai fazer, como o próprio nome diz, toda a volta aqui, ó, no anel mitral, tá certo? E o ramo paraconal interventricular, que vai descer lá para o ventrículo esquerdo, né? Que é um ramo importante, que é a correspondente à descendente anterior no homem, tá certo? E tem o ramo septal, que é esse raminho aqui bem curtinho, ó, que vocês estão vendo aqui, que nós vamos vê-lo mais adiante em imagem ecocardiográfica, tá certo? Então, ó, olhando por fora, se a gente entender, né, que aqui eu tenho a aorta e mais uma vez eu reforço, então, que
o trajeto inicial das coronárias, ele é epicárdico, tá? Ele é subepicárdico aqui. Eu tenho então a coronária esquerda, o ramo circunflexo que vem para cá, dá a volta aqui no átrio esquerdo, e o ramo paraconal, tá? E de retorno venoso, porque naturalmente que eu também tenho que ter o retorno venoso. O retorno venoso se dá pela veia cardíaca média e a veia cardíaca magna, que vai acompanhando aqui o ramo circunflexo, e que, quando a gente olha o coração do outro lado, ele se transforma em seio venoso coronariano. E o seio venoso coronariano é importante a gente entender que passa aqui por essa região dessa forma, tá certo? Pois que é uma estrutura que eventualmente pode estar um pouco dilatada, seja por aumento das pressões do átrio direito, seja por algum tipo de anomalia que pode acontecer, como no caso da persistência da veia cava cranial esquerda, né? Que deixa o seio venoso mais dilatado, a gente acaba vendo, visibilizando ele com maior facilidade, tá? Mas se a gente buscar o seio venoso coronariano num paciente normal, via de regra, também a gente consegue ver, tá certo? E aí o seio venoso coronariano faz o quê? Deságua todo aquele sangue, que é o retorno venoso da circulação coronariana, e deságua no átrio direito para que o sangue ali com pouco oxigênio siga o seu curso, né? Para ser novamente oxigenado. Tá certo? E aí, pessoal, a circulação coronariana, ela é uma circulação muito bonita, eu acho. O mais bonito de tudo é que ela se dá, principalmente, a perfusão miocárdica se dá principalmente durante a diástole, principalmente no ventrículo esquerdo, tá? Então, eu acho isso muito bonito, porque afinal das contas, todos os outros órgãos do corpo, a perfusão maior, né, o principal se dá durante a sístole ventricular, mas não no coração, a perfusão se dá durante a diástole principalmente, e a circulação coronariana, ela é regulada de tal forma que vai depender de dois grandes pilares, que são a demanda e o suprimento, tá? Se a gente olhar aqui na demanda, gente, vejam que a frequência cardíaca aumenta a demanda de oxigênio, a contratilidade, né, o aumento da contratilidade aumenta o consumo de oxigênio miocárdico, e o estresse de parede também. E aí vamos entender como estresse de parede qualquer injúria, seja ela pressórica ou volumétrica, que acometa o coração. Ou seja, a gente entende, né, pela lei de Laplace, que toda hipertrofia que possa se dar, seja ela concêntrica ou excêntrica no miocárdio, acontece em decorrência do estresse parietal. É, a bem da verdade, uma forma que o miocárdio tem de tentar compensar o estresse parietal e exatamente tentar reduzir essa demanda de oxigênio, tá certo? Então, tudo que a gente vê, pensa em insuficiência mitral, o ventrículo esquerdo está com uma dilatação excêntrica. Eu tenho maior estresse de parede, eu tenho maior demanda de oxigênio, tá certo? E aí, para dar conta do suprimento, a circulação, eu tenho duas saídas, né? Ou eu aumentaria a extração de oxigênio, o que no miocárdio é um pouco complicado, porque a extração de oxigênio do miocárdio ela já é uma extração bem alta, gira por volta de 80%, tá? Ou eu tenho que fazer alguma coisa, resolver alguma coisa no fluxo coronariano, né? Regular o fluxo coronariano para aumentar esse suprimento. Então vejam que a diástole é muito importante, o tempo diastólico é muito importante para um bom suprimento de oxigênio, e aí já bate de cara aqui com o aumento da frequência cardíaca, né? Vamos pensar em insuficiência cardíaca congestiva, mecanismos de adaptação, estímulo do sistema nervoso simpático, já brigou aqui com o tempo de diástole, né? Visto que o estímulo do sistema nervoso simpático tende a aumentar a frequência, não é verdade? E o fluxo coronário, ele vai depender também de algumas regulações intrínsecas, né? Então, são vias neurais, vias metabólicas, vias humorais que vão gerar essa regulação para o maior suprimento. E existem as forças também extravasculares, que são forças externas, forças compressivas externas, tá?
Então, por exemplo, no aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, né, no aumento das pressões de enchimento, isso diminui a pressão de perfusão coronariana, porque a perfusão coronariana ela é determinada pela diferença entre a pressão diastólica na raiz da aorta e a pressão do fluxo coronariano, tá certo? Então, quando a gente aumenta essa pressão externa, a gente diminui essa diferença de pressão. E se a gente diminui isso, a gente diminui a pressão de perfusão coronariana, que vai afetar principalmente a região subendocárdica, tá certo? E a partir daí, desencadear diversos mecanismos também relacionados ao remodelamento miocárdico, tá? Então, seria aí também uma explicação, né, que tange aí os mecanismos de remodelamento miocárdico menos óbvios ou menos palpáveis do que a alteração da geometria, né, que é aquilo que a gente consegue ver e determinar, tá certo? E, enfim, a própria resistência vascular também estará relacionada, então, a esse suprimento e também vai precisar sofrer aí algum tipo de balanço quando houver necessidade, então, de maior suprimento de oxigênio miocárdico, tá? Vamos lá, então, vamos aos cortes ecocardiográficos que a gente pode fazer para visibilização, caracterização dos trajetos iniciais das artérias coronárias, principalmente, tá certo? Que é onde elas são melhor visibilizadas, vamos dizer assim, ou mais fáceis, tá? Para se detectar. Seja em janela paraesternal esquerda ou direita, né? A exceção do apical das 5 câmaras, que só pode ser feito em janela esquerda, mas os cortes transversais de base, seja em janela esquerda ou direita, o corte longitudinal da via de saída do ventrículo esquerdo e o corte apical das 5 câmaras são cortes que, quando ligeiramente modificados, permitem a visibilização aí dos trajetos iniciais coronarianos, tá? Eu gosto de colocar esse reloginho aqui, porque esse reloginho, ele serve para a gente fazer uma analogia e memorizar os pontos de saída das artérias coronárias, tá certo? Então, se a gente imaginar que a aorta é um reloginho, por volta ali das 4 horas, do ponteiro das 4 horas, onde se aponta as 4 horas, a gente veria a artéria coronária esquerda e por volta ali entre 10 e 11 horas a saída da coronária direita, tá? Como mostra essa imagem aqui. Talvez a esquerda não esteja tão bonita, mas a direita está bem bonitinha, né? O que acontece é que, de fato, em plano transversal, a saída das artérias coronárias, a esquerda ela é um pouco mais próxima ao ventrículo e a direita é um pouco mais próxima à junção sinotubular, então elas não ficam exatamente no mesmo plano, né? Geralmente não é possível, ou é mais difícil caracterizá-las simultaneamente, tá? Como eu consegui aqui nesse paciente especificamente, tá certo? E aí, por isso eu trouxe a imagem para vocês, para a gente tentar guardar essa analogia aqui com o reloginho, ok? Mas se não, você vai achar a coronária esquerda geralmente muito mais fácil do que a direita. A direita ela é mais chatinha de encontrar, tá certo? Então, aqui, ó, um corte em zoom, né, da aorta, tá certo? Aqui, provavelmente, eu movi o transdutor de tal forma que isso saiu daquela posição ali das 4 horas, foi lá para as 3 horas, mais ou menos, né? Mas eu tenho aqui a coronária esquerda praticamente como um ósteo e um segmento muito curto dela, já largo, que logo se bifurca no ramo circunflexo aqui e no ramo paraconal, né, que vai descer lá para o ventrículo esquerdo, aqui para cima, tá certo? Então, às vezes, a coronária esquerda, ou ela não existe, ou você já tem a saída da circunflexa e da paraconal direto da aorta, ou às vezes ela é bem curtinha, também pode acontecer, como é nesse caso aqui, tá? Nesse outro paciente a gente tem uma coronária esquerda um pouquinho mais longa, mas também um tronco largo, né? E aqui a coronária
a circunflexa, né, vindo para cá em direção à aurícula esquerda, mais ou menos, e a descendente anterior, ou ramo paraconal, na nómina anatômica veterinária, descendo, indo lá para frente, para o ventrículo, tá? Neste outro paciente, assim, aqui a gente vê que a artéria coronária esquerda ela é mais longa, né? Então aí a bifurcação ela acontece um pouquinho mais distal ali, com um pouquinho mais de espaço, vamos dizer assim, tá certo? Provavelmente todos esses cortes são por uma preferência minha pessoal, tá? De via de saída do ventrículo direito em janela parasternal esquerda, tá? Então um corte parasternal esquerda ali bem cranial, ok? Aqui no filminho, ó, para que vocês vejam, um trecho grande aqui, ó, da artéria coronária esquerda, que já vem aqui para a circunflexa. O ramo paraconal aqui não tá tão bem caracterizado, tá certo? Sim, aqui o ramo circunflexo mesmo. Então, um trajeto razoável até que a gente consegue perceber, né? Consegue caracterizar, tá? E a coronária direita, como eu coloquei, pontuei para vocês, a gente tem aqui por volta da região das 11 horas, né, mais ou menos, saindo, tá? Então, sempre tentar buscar ela com o transdutor um pouquinho mais angulado no sentido cranial do paciente, tá? E aqui o filme, ó. Oxi. Ó. Então, aqui, ó, aquilo que eu disse da modificação do corte, né? Esse corte aqui, eu não tô nem transversal, nem longitudinal. O ventrículo esquerdo estaria para cá, tá? E a gente consegue enxergar a coronária direita saindo daqui, ó. Tá? Se vocês notarem, ó. Tá vendo? Tô lupando aqui para vocês verem, então. Então, é exatamente um segmentozinho que vem aqui para este lado, tá? Então, os cortes, eles precisam ser ligeiramente modificados para que a gente possa melhor visibilizar as coronárias, ok? Em alguns pacientes, né? E aí, eu trago aqui, olha, o ramo septal, gente. O ramo septal, a gente tem que tomar cuidado porque ele vem margeando aqui, ó, a aorta e ele vem para cá, né? Aqui para a esquerda da imagem, tá? Então, se a gente não tiver atento ou não souber que ele existe, que ele é bem visível no cão, a gente pode confundir com a coronária direita, tá? Porque como ele vem para cá, aí eventualmente você pode achar, não pegar esse trecho inicial dele aqui e achar que é a coronária direita, tá? Mas o ramo septal, segundo a literatura, ele em 50% dos cães mais ou menos, ele sai como uma bifurcação do ramo paraconal, tá? Ele pode sair diretamente da aorta também, como se fosse uma trifurcação, assim, já sai as 3 arterinhas dali. Existe até que bastante variação anatômica nesse sentido. Mas 50% sai do ramo paraconal. Às vezes ele pode sair da coronária esquerda, né? Quando ela é mais longa aqui, o ramo septal pode sair dela, ou pode sair até do ramo circunflexo, também tem descrição, tá certo? Mas então ficar atento, acho que é legal a gente ficar atento a essa história para a gente não confundir, ó, com o ramo direito, tá? Da coronária, que se a gente não tiver atento, a gente pode eventualmente, em alguns pacientes, confundir. Nessa aqui, a septal tá bem caracterizadinha, até porque era um paciente que tinha uma hipertrofia importante do septo, então ela ficou muito bonitinha aqui, né? Saindo do paraconal também. Por conta da hipertrofia, as coronárias acabaram aí ganhando contraste, né? Então, ficou um ramo muito bonitinho aqui, com a aorta bem caracterizada, com as 3 valvulinhas, tá certo? E eu acho, gente, que era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a paciência de vocês, quero agradecer a compreensão de vocês, porque a live, de fato,
acabou travando, né, por conta da internet. Eu havia prometido que quem tivesse preenchido a lista de espera e que quem assistisse a live até o final, eu mandaria um presentinho, né? Mas eu vou encaminhar para todos vocês que tenham feito a inscrição na lista de espera, porque eu não tenho como saber se vocês participaram da live ou não, certo? Mas quero agradecer de qualquer maneira a participação de vocês. Eu espero vocês, então, lá na comunidade, lá na plataforma da Hotmart. Eu já vou deixar aqui gravado nessa gravação aqui, né, que eu vou subir para o YouTube. Vou deixar o link, então, de vendas lá da Hotmart, tá certo? E super obrigado. Eu espero encontrar com vocês nessa plataforma de ensino contínuo. Tenho certeza que todos nós aprenderemos muito nesse ambiente aí que eu estou idealizando, tá certo? Um super abraço para todos vocês. Valeu, gente. Até a próxima.